Você já ouviu falar nos pecados da alma? O ser humano se preocupa muito com aqueles pecados visíveis, né? Aqueles que as pessoas podem ver e acabam subestimando os pecados invisíveis, como, por exemplo, a inveja, o orgulho, o ciúme, a cobiça, a arrogância, o ódio, a raiva e tantos outros. A lição desta semana fala destes pecados como a raiz da desgraça humana. Por isso, o tema da lição de número 3 é as raízes da inquietação. E o verso para memorizar que se encontra em Tiago 3,16 diz assim: Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja é o mais antigo tipo de pecado e começou no coração de Lúcifer. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 33, Ellen White tem uma citação que diz assim: No céu, Satanás estava com inveja e ciúme de Jesus Cristo. Quando todos os anjos se prostraram perante Jesus, Satanás também se prostrou, ainda que seu coração estivesse cheio de inveja e ódio. Em Provérbios, capítulo 14 e o verso 30, nós temos uma citação também de Salomão que diz assim: O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 27, verso 4, Salomão continua: Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Olha, meus amados, se a ira e o furor causam um estrago na vida de alguém, muito pior do que isso é uma pessoa invejosa, né? Disse Salomão. A inveja mata. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas invejosas. Por exemplo, Caim matou Abel por inveja, Saul tentou matar a Davi por inveja, e até o próprio Jesus foi morto também por inveja, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 15, o verso 10, nos diz assim: Pois eles bem percebiam que por inveja os principais sacerdotes lhes haviam entregado. A inveja sempre acomete as pessoas mais próximas de você. Não sei se você já percebeu isso. Como pessoa da própria família, da escola, do trabalho, da igreja e até mesmo os seus amigos próximos ali do seu ciclo de amizade. A inveja ela é despertada pela competição e comparação, por isso que todo invejoso ele é infeliz. O mundo se tornou uma fábrica de inveja, onde as pessoas invejam o talento, o cargo, o corpo, a roupa, a renda. E quando nós vamos para as mídias sociais da internet, isso é potencializado. A inveja, o ciúme e a cobiça, eles são igualmente diferentes. A inveja é querer que o outro não tenha. O ciúme é querer manter o que se tem. E a cobiça é querer o que o outro tem. Desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, o homem sempre se preocupou com seus pecados aparentes, os pecados vistos aos olhos dos outros. Foi por isso que Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus lá na hora do pecado no Jardim do Éden. A grande batalha de Jesus com os crentes de sua época, quando esteve aqui na terra, que eram os fariseus, foi justamente mostrar que estes membros religiosos estavam corrigindo seus comportamentos, não matando, não roubando, não adulterando, mas que seus corações estavam manchados com o pecado original de Lúcifer, que era a inveja, o orgulho, o ciúme, a cobiça, a arrogância, o ódio e a raiva. Jesus os chamou de sepulcros caiados, raças de víboras, hipócritas. Hipócritas são pessoas que se dizem justas por guardar os mandamentos, mas sempre estão condenando e apontando os pecados dos outros nas comissões de igreja, em lugares diversos, enquanto seu coração está corrompido pelo pecado da alma. Na denúncia de Jesus, estes são os piores pecados. E por que esses pecados que guardamos dentro, os pecados ocultos, os pecados da alma são os piores? Porque o pecador minimiza a sua gravidade e não sente a necessidade de o abandonar. Qual pecador está mais perto do perdão?
o que quebra um dos 10 mandamentos ou um viciado em Coca-Cola? O que quebra um dos 10 mandamentos sentiu uma necessidade de mudança. O viciado em Coca-Cola acha que o pecado dele não é grave e ele pode continuar levando a sua vida de intemperança. Ele fala que Deus não é tão exigente com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Quem sente mais necessidade de mudança? Um ladrão ou um invejoso? Quem sente mais necessidade de mudança? Um adúltero ou um que cobiça em seu coração? Eu nunca vi até hoje um orgulhoso, um ciumento, um invejoso ser disciplinado na igreja. Mas se alguém falar que ele é adúltero, os fariseus hipócritas se manifestam. E a resposta de Jesus naquela época foi: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. Querem condenar nos outros enquanto vocês são piores. Perante a cruz, todos somos iguais. Não podemos acusar os pecados dos outros só porque o nosso pecado é diferente. Jesus disse: olha primeiro o tamanho da madeira que está no teu olho, antes de olhar o cisquinho no olho do teu irmão. A estratégia do inimigo na igreja não são os grandes pecados condenados por todos, mas alimentar dentro de cada pessoa, dentro de você, os pecados invisíveis. Satanás, o originador deste pecado, sabe que são estes pecados que deixarão a maioria dos que se dizem cristãos fora do céu. Todos pecaram e precisam da glória e da graça e do perdão de Deus. Esse foi o nosso tema desta semana. E na semana que vem nos encontraremos na próxima lição. Ficamos por aqui por hoje. Um grande abraço. Tchau.